Leitura do dia 30 de setembro. Na gravação anterior, que você ouviu a leitura do dia 29 de setembro, eu informei que você terminou de ouvir a leitura de todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos, 23.148 versículos. A partir de hoje, desta leitura de 30 de setembro, você tem início a leitura do Novo Testamento. E você vai ouvir muitas vezes Mateus, Marcos, Lucas, João, porque são os 4 evangelhos que têm vários textos bíblicos idênticos. Então, e é na ordem da sequência, que eu continuo lendo na ordem cronológica. Então, você observe, por exemplo, eu vou começar com Mateus, capítulo 1, depois eu vou ler Marcos, depois Lucas e assim por diante. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. Toda a Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos. Se você quiser conferir estes dados, estas informações, você encontra em nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Tem lá toda esta planilha com os livros, capítulos e versículos da Bíblia. Então, ouça a leitura do dia 30 de setembro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mateus, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 17. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Tamar. E Judá gerou de... Eu vou ler novamente Mateus, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 17. Você me perdoa. Abraão gerou a Isaque. E Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então a mãe de Salomão foi Batseba.
E essa mulher foi mulher de Urias. Uma pequena explicação rápida. Eu vou repetir o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias, de Batseba. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja bem, este Jacó não é o Jacó, filho de Isaque, irmão de Esaú, porque os nomes da Bíblia eles são muito repetidos. Eu tenho dito que eu tenho em meu site de estudos bíblicos a pesquisa dos nomes próprios da Bíblia. Se você desejar conhecer esta relação de nomes, está lá em nosso site em pesquisas bíblicas. Mas tem muitos nomes repetidos da mesma família ou não. Então, se você desejar conhecer os nomes, claro que na relação eu não repeti. Eu queria conhecer nome por nome a variedade dos nomes da Bíblia. Continuando. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 38. Também eu quero te lembrar que esta geração, essa genealogia que você acabou de ouvir, você percebeu a sequência do nome dos homens que foram reis em Israel. Então você ouviu lá Davi, Salomão, Roboão e assim por diante. Tem a relação destes nomes também em meu site, uma pesquisa a respeito dos reis que reinaram em Israel e Judá. Estes reis são os reis de Judá. Então, se você quiser conhecer também esta pesquisa ou este pequeno estudo que eu fiz, onde você encontra os reis que reinaram no Reino Sul e os reis que reinaram no Reino Norte. Reino Sul, Judá, Reino Norte, Israel. Então, se você desejar conhecer, talvez você já conheça, que bom, mas quem ainda não conhece quantos reis reinaram, o tempo que eles reinaram, a idade que eles começaram a reinar, está lá em nosso site. Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 38. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum,
e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã. É Jodá mesmo, não é Judá não, aqui é Jodá, J-O. E Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admim, e Admim de Arni, e Arni de Esrom, e Esrom de Perez, e Perez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor. Então, este Judá aqui, que é filho de Jacó. Então, muitos nomes se repetem, eu tenho informado isso na Bíblia. De vez em quando eu pesquiso alguns nomes que eles se repetem muitas vezes, porque quando nós vamos dar um estudo ou ministrar a palavra, precisamos nos preocupar com isso, não confundir os personagens com histórias diferentes. E às vezes, por um pequeno descuido, pode acontecer isto. Mas é bom ter muita atenção ao ministrar uma palavra e não confundir os nomes com as pessoas. Então, repetindo, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tera, e Tera de Naor, e Naor de Serugue, e Serugue de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, e Enoque de Jarede, e Jarede de Maalalel, e Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Eu acho isso aqui muito lindo, a geração até chegar a Adão. Muito maravilhoso, para quem crer, né? Porque eu imagino como deve ter sido difícil a Bíblia chegar até nós nos dias de hoje. Bíblias de toda maneira, capas de todas as cores, várias editoras, e Bíblias de estudo. É uma bênção, mas às vezes não damos o devido valor a este trabalho dos homens que tiveram no passado até chegar às nossas mãos, e hoje na internet a Bíblia sendo gravada por várias pessoas, inclusive eu. Então, continue ouvindo esta leitura. Ainda Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 49. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril,
porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 30 de setembro. Eu vou deixar no final desta gravação 3 versículos que eu gosto muito. Números capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Receba esta palavra como encerramento da leitura do dia 30 de setembro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com esta palavra no seu coração. Deus te abençoe.